Acho que foi. Bom, primeiramente, boa tarde, né, pessoal? Já quase noite, né? Para quem, acho que o pessoal que já me conhece, então dispensa a apresentação, já está aí na tela mesmo. Eu vim falar aqui um pouco sobre UX e UI. No título tá com UI, mas o foco vai ser em UX. Então, já vou advertir a vocês aí que a conversa que eu vou falar aqui é sobre a visão que eu tive enquanto meio que iniciante nesse meio. Então, nada que eu falar aqui é regra, é muito teoria. Aqui vai ser a nossa agendinha, né? Nosso user journey, que a gente vai tratar aí até quando der, que vai desde o que seria o UI UX e o UI UX design até o resumo da obra num contexto geral. Bom, o que seria UI UX? Bom, UI, como já a própria sigla diz, refere-se àquela experiência que a pessoa vai ter usando alguma coisa, estando em algum lugar, vai se referir ao que ela vai sentir naquele momento. Quando a gente fala que vai ser UX design, vai ser a experiência que aquela pessoa vai ter enquanto utilizando aquele conjunto visual, que aí já parte para o UI, que é meramente a parte ilustrativa da coisa. Então, por isso que diz que o UI está dentro do UX. Só que o UI ganhou ascensão porque, né, ficou famosinho aí. O UX, ele vai como você vê aquilo, e o UI é como aquilo está organizado. Então, a gente pega aí os exemplos de, no UX, o que você sentiu durante o passeio, achou divertido, como foi a experiência. Já no UI, é algo mais visual. Como era o restaurante que você visitou? Ele era bonito? Então, a gente pode tratar isso como duas palavras-chave, experiência e beleza. Então, para o UI e para o UX. Aí, a ascensão. Acho que de 2018 para cá, acho que o UI ele veio tomando mais ascensão, porque era o que a gente conseguia ver da coisa, né? E ele veio tomando aí as paradas, virando moda, muito mais porque cada dia mais a gente, enquanto desenvolvedor, ou pessoas, enquanto fornecedores de serviço, elas prezam para focar o usuário, dar poder a ele. Então, quando você tem esse poder, você escolhe quando comer e receber em casa, quando você viaja, compra passagem em casa, o que você ouvir, o que você quer assistir. Cada vez mais o foco está sendo na gente. E não é moda, é tendência. Porque o poder está na gente. Então, quando fala de UX, não é somente fazer telas, porque muita gente confunde o UX com o UI. Então, isso é errado. Então, segundo essa lenda aí, que é o Don Norman, que foi o criador do termo UX, ele diz que UX é tudo. É a forma como você se sente no mundo, é a forma como você experiencia a sua vida. Então, quando você experiencia um serviço, um aplicativo, é apenas uma parte do todo. Ele disse que o UX é como você vive, só. E quando você vê ainda sobre isso, de nós sobre base de telas, o que será que esses aplicativos eles todos têm em comum? Tipo, alguém pode responder aí? Experiência do usuário. Todos eles focam em dar poder ao usuário. Com o Nubank você tem a sua conta na sua mão, o Uber você pode pedir um táxi ali na sua mão, a Amazon você pode fazer compra sem sair de casa e o iFood você pode pedir comida ali no sofá de casa. Então, todos esses aplicativos eles focam no usuário. Então, não é à toa que eles estão nos top trends aí e o Nubank é até um unicórnio aí. Então, é aquela coisa. Quando algo se torna assim em ascensão rápido, os termos tendem a vir errôneos. Então, expressões como a gente precisa dar um tapa no ecossistema. Então, tá errado. Porque, ou quando a gente faz a UX desse aplicativo, a experiência sempre existiu. Você não faz ela. Você apenas molda a sua aplicação, o seu serviço, para atender aquele usuário e dar a ele a melhor experiência possível. E aí é aquela coisa. A beleza tá no UI Thing. É quando você pensa na interface visual. A funcionalidade, de fato, é que está no UX Thing, que é como aquele usuário vai fazer aquilo dentro do seu sistema, dentro do seu serviço, dentro do seu aplicativo. E aí, segundo o framework de inovação de Bill, eu não sei ler esse nome, Mogridge, que ele é o fundador da IDEO, que é uma agência de design bem renomada aí no exterior.
ele pontua 3 pontos, que é os negócios, a tecnologia empregada e a pessoa. Quando você pontua o negócio e as pessoas, não é desejável, porque a pessoa, ela não tem que entender como o seu negócio funciona, ela só vai ter que usar. Quando você pontua pessoas e tecnologia, não é viável, porque às vezes eu não posso conhecer aquela tecnologia ou eu não consigo usar ela, questão de eu não saber mesmo. E também tecnologia e negócio não é possível porque você não tem a variável pessoa inserida. Então, de que adianta fazer um, um sistema que faz tudo que eu preciso se o meu usuário final não sabe usar? Então, o UX ele está na junção dos três. O objetivo é fazer um ambiente que abranja todo o seu negócio com a tecnologia correta para que as pessoas possam usar. Esse é o foco, esse é o objetivo. E entrando mais um pouco na nossa área, que é o UX no desenvolvimento de uma aplicação, ela visa garantir que os produtos e serviços causem o devido impacto na vida do usuário final. Então, ele vai ter que fazer o que ele é proposto para fazer da melhor maneira possível. A gente tem que entender também que o desenvolvedor não é o usuário, porque tem muita gente que pensa, ainda hoje em dia, né? Para que eu vou contratar um UX designer só para dizer o que eu tenho que fazer no meu aplicativo? Eu sou desenvolvedor, eu sei o que ele vai ter que fazer. Só que aí a gente tem que testar, por exemplo. A gente tem que validar e corrigir. O usuário, ele não é um desenvolvedor, então ele não precisa saber daquilo, ele só tem que usar. O UX também, nesse processo, ele visa identificar aquelas limitações do projeto. Porque quanto mais limitado for o projeto, maior o impacto negativo vai ser para o usuário. E, né, isso significa dinheiro, porque se você gasta tanto, se você investe tanto para não ter um tal retorno, então é mesmo que nada, você está perdendo dinheiro ali. Então o UX ele também serve para reduzir gastos futuros. Por exemplo, eu fiz um aplicativo sem seguir o padrão de UX, algum padrão de UX, por exemplo, e vai ter alguma alteração. Só que essa alteração é complexa e vai demandar tempo, e tempo é dinheiro. Então o UX ele meio que previne isso também. Da UX no projeto. No âmbito geral, ele não está ligado ao desenvolvimento. Como eu disse mais para trás, a experiência ela sempre existe. Não importa se você está no aplicativo, não importa se você está no ambiente, se você está usando um serviço. O UX é relevante porque ele dá uma visão que a gente não tem em relação ao produto ou serviço e como ele vai ser usado. A importância dele é um cheat benigno. Eu escolhi esse termo porque ele deixa você agir de forma a evitar que o seu inimigo meio que você saiba onde ele vai estar. O inimigo é o bad feeling, então você joga, entre aspas, de acordo a evitar esse bad feeling. Então você joga fugindo dele. E aí, quando você sabe onde ele está, fica mais fácil você saber para onde ir. E aí, UX no desenvolvimento de uma aplicação, o título da apresentação, o padrão mais utilizado é esse. E você vai desde o problema, da definição do problema, até o lançamento da solução. Entre essas etapas tem algumas correlações que as propostas, o UX Research, os feedbacks, aqui é onde se encaixa o UI, que é na prototipação, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada ponto. O problema é a visão do sistema e do negócio. Então, é a visão que você vai ter do usuário. Então, você vai definir o problema com base no que o usuário vai precisar. O benchmark, você vai fazer meio que a solução da concorrência. Então, você vai ver os pontos fortes e fracos do seu concorrente e trabalhar em cima dele. Você vai trabalhar em cima também das principais funcionalidades do seu sistema tem de oferecer. Você vai ponderar isso. As hipóteses é meio que uma união do problema versus benchmark, que quando você tem o seu problema e você tem dados sobre esse problema em relação à concorrência ou em relação à sua própria ferramenta, você vai poder gerar uma proposta. E essa proposta vai ser incrementada até virar uma solução viável. Quando você já tem a hipótese, aí você vai validar. Essa solução viável, ela vai nascer daqui. Você vai estressar essas hipóteses ao limite e ver como elas se comportam, fazendo teste AB, fazendo
alfa fechado, coisas bem mais para próximo do desenvolvimento. Você vai meio que contrapor a necessidade e a complexidade. Eu necessito muito disso, então eu tenho que ver essa complexidade e ver como eu vou trabalhar ela. E aí entra o user test, que é aquele teste AB, como eu falei, teste alfa fechado, que são coisas mais próximas antes do lançamento. Aí no lançamento, você tem o beta fechado, tem o grupo de teste de produção. Esse grupo de teste de produção, ele é mais voltado à persona, que é quando você testa no seu âmbito, você escolhe quem vai testar. Então você define suas personas e aí você testa em cima dessas personas. As personas, ela é meio que uma simulação do seu usuário final. É uma simulação do seu público. E aí você define os critérios de sucesso e a retenção de feedbacks que você consegue com o grupo de teste de produção e o beta fechado. Esse beta fechado, ele é mais abrangente. Ele é muito usado quando no mundo dos games, quando a gente tem acesso a um jogo antes do seu lançamento oficial. E o resumo da obra. Você baseia o desenvolvimento do seu sistema, aqui focando na nossa área, no usuário. Você não programa pensando que aquela funcionalidade ela vai funcionar. Você tem que programar pensando, será que o meu usuário final vai conseguir fazer isso? Então, a UX, ela faz a medição entre o usuário e o desenvolvedor do projeto, para identificar necessidade, requisito, desenvolver protótipo. Então, o foco tem que ser, eu tenho que fazer algo que a minha avó consiga usar. Então, eu vou trabalhar em cima disso. E aí, ele é um campo aberto a explorar, tanto que ele é multidisciplinar. Tem UX designer, como uma das minhas referências, que ele era diretor de arte. Então, tipo, não tem nada a ver. Tem também um que ela era o quê? Acho que é a Karina Troncos. Ela estuda ciência da computação. Então, você está perto da área de TI, mas você não está perto da pessoa. Então, tem o UX design que é psicólogo. É o ápice. Você estuda para entender como a pessoa se comporta e você vai ser o UX designer para proporcionar a experiência para aquela pessoa. E aí, no mais, é isso. O UX foca na pessoa e na experiência que ela vai ter com qualquer coisa. E aqui estão as minhas referências. Esse pessoal todo tem Instagram, então é fácil de conseguir o conteúdo deles. Desses aqui, só BRL e Give Solto que eles não são UX designers. Aí desde Fuchs até a Yama Design são todos UX. E é isso. Agora partiu para as perguntas aí. Ou não? Show de bola, mano. A intenção aqui era ser rápido, para ser mais uma conversa. Na parte que você falou das empresas lá, né, a Amazon prima muito por UX. Né, ela tem evoluído ao longo dos anos aí. Eu vi nos meus estudos aí de UX, eu vi aí uma pesquisa, eu não lembro as datas ao certo, mas antigamente, você para comprar um produto, você para ver o produto na Amazon, primeiro você tem que se cadastrar. Para se cadastrar era um formulário gigante. A Amazon detectou que mais de 30%, quando viam o formulário, desistiam. Aí ia afunilando isso aí, até que apenas 1%, eles chegaram à conclusão que apenas 1% das pessoas que visitavam o site da Amazon viravam clientes e compravam o produto. Uhum. Aí depois eles melhoraram e colocaram esse formulário para o final. Você viu o produto, se agradava do preço e do produto e tal, ia lá, colocava no carrinho, quando ia comprar, aparecia um formulário. Menor, mas apareceu o formulário. Aí eles detectaram que, agora eu não lembro a porcentagem, que apenas uma pequena porcentagem comprava. Aí melhoraram, simplificaram o formulário. Nessa simplificação de formulário, eles aumentaram a renda deles somente em 300 milhões de dólares. A Amazon ficou mais rica ainda nessa pandemia. Aí eles criaram o botão, eles colocaram lá o botão com clique, que aumentou lá a venda deles em mais de 400 milhões de dólares. Ou seja, melhorou muito a experiência do usuário, né? Se você já comprou lá no site, você vai lá dar um clique, comprou alguma coisa. A experiência é muito maior aí, né? Uhum.
E agora eles criaram um negóciozinho lá que você compra. Por exemplo, para pedir fralda. Você vai lá, clica nesse botãozinho, é só um botãozinho. Você clica nesse botãozinho, de repente chega o drone na sua casa com a fralda. Você clicou no botão, ele acessou o Wi-Fi, Eu vi ele isso aí. conectou via Wi-Fi, né? Então já é uma experiência muito maior, né? Que eles estão fazendo aí. Só Então, prova que a experiência do usuário, ela às vezes é diretamente proporcional à sua retenção de lucro. Então, um botão aumentou em 400 milhões a receita da Amazon. Tipo, um botão. Aí você vê a importância disso. pois é. A forma como você faz uma consulta, tudo isso influencia. Eles identificaram que o carregamento de uma imagem, eles identificaram que a pessoa acabava desistindo, que 30% acabava desistindo da compra, porque a imagem demorava 100 milissegundos a mais para carregar. No estudo deles. Será? Esse aí eu não sabia, não. Eu vi essa semana, estava estudando UX, né? Aí o Leandro Rezende mostrou esse documento da Amazon, da própria Amazon, entendeu? Aí eu fui ver, e realmente, uma coisa absurda. Tem. Vou falar, mano. Ô, Bruno, para iniciar mesmo a conversa agora, né? Eu, como desenvolvedor moderno, que está entrando agora no mercado de trabalho moderno, né? Com todos esses frameworks e tudo que a gente tem na mão para trabalhar, preciso ou não saber o UI UX? A resposta vai ser aquela padrão. Depende. Depende da sua empresa, depende de você. Pronto. Eu falando por mim, eu acho que você precisa saber o mínimo da experiência. Porque você vai ter que fazer aquilo de forma fácil. O UX, ele é um processo que ele vai sendo moldado de acordo com a experiência que você pensa que o usuário tem que ter. Então, você não vai simplesmente chegar e fazer. Eu acho que esse botão vai ficar bonito assim e vai servir assim. De que adianta um botão bonito se o usuário não vai saber o que ele faz? Então, é toda uma jornada. Então, eu acho que você tem que ter a noção de experiência. A interface, ela vai no caminho. O objetivo do UX é fazer com que, né, o usuário consiga fazer o que ele está querendo fazer naquele momento. Seja algum cadastro, seja uma consulta. E quanto mais meios de facilitar isso para ele, melhor. Então, se você conhece os conceitos de UX, então você vai poder empregar aquilo ali da melhor forma para o cliente. Então, eu acho que seja... Não é necessário você ser especialista, mas ter um conhecimento básico sobre como funciona, acho que é ideal. Até na faculdade, quando a gente está desenvolvendo, dá para falar. Sobre a pergunta dele, que eu imagino que ele seja um desenvolvedor front-end, provavelmente. Como você citou que você é um desenvolvedor moderno, eu acho que você já deve estar percebendo a divisão que está acontecendo no mundo do front-end. Eu participo de um grupo no Telegram que ele é focado em front-end. E lá teve uma discussão recentemente sobre essa divisão, que atualmente o desenvolvimento front-end ele está se dividindo em dois pontos. O desenvolvedor que foca mais na parte de UI, de UX e da parte da criação do layout, e o desenvolvedor que se foca mais na parte de dados, da parte de JavaScript, na parte do estado da aplicação e etc. E eu imagino que, tipo, com essa divisão, que provavelmente vai acontecer no futuro, isso aí já é muito falado. Eu acho que, dependendo em que coisa você for ser especialista, se vai ser na parte de dados ou na parte de layout da aplicação, que você, tipo, vai escolher se você deve realmente ter conhecimento em UI e UX, ou se você deve ter conhecimento mais técnico na linguagem de JS.
e todas essas outras, como eu posso dizer, todas essas outras frameworks ou bibliotecas que existem. Só que aí que entra a parte do meu questionamento em si, né? Porque como o desenvolvedor moderno, os frameworks estão avançando num nível tão absurdo que se a gente, né, como desenvolvedor, não procurar estudar novos conceitos ou até mesmo estudar as tecnologias que estão sendo lançadas, a gente vai acabar ficando para trás em 5 anos, entendeu? Porque se tu pega mesmo pelo Amazon Honeycode lá, que qualquer um consegue entrar lá e fazer um aplicativo hoje, né? E, claro, tá em alfa, mas tu consegue entregar uma experiência de usuário incrível se você só saber de UX e de UI, correto? E, tipo, creio que a divisão que teve no grupo do Telegram que tu tá falando ali, ela é até certo ponto válida, mas até que ponto, né? Hoje mesmo eu já desenvolvo em Angular, já estudei um pouco React, estudei um pouco de Flutter também, e no Flutter em si já é muito fácil fazer uma tela, sabe? Muito fácil mesmo, entregar uma experiência de usuário é muito tranquilo, né? Já tem tudo pronto. E eu só preciso me preocupar em fazer. Mas eu vou dar um exemplo de experiência do usuário que eu vi na aula do Leandro Rezende. Aquela questão de você colocar um botãozinho ali arredondado, bonitinho, em negrito, entre aqui, né, com um destaque maior, e do lado dele, um não obrigado, bem simples. É uma coisa que deixa a tela bonita, mas que dá ênfase para você entrar ali. É o call to action. Exatamente. Tá gerando uma experiência para o usuário fazer aquilo. Né? O cara que não tem um conhecimento, ele pode fazer 2 botões. Que nem o do cigarro, de forma que os dois, que um não tenha destaque sobre o outro e coloque na mente do usuário a função de ele escolher entrar ou de não entrar. Aí isso aí é uma experiência do usuário, né? Aquela coisa, né? Depende muito também do estilo que você está usando. Por exemplo, no caso do material design, que eu gosto muito e utilizo bastante. Por exemplo, eles têm um guia de estilo lá com as boas práticas, tá ligado? De você utilizar. Com isso, ele ajuda bastante a você ter uma ideia do que você é recomendado fazer ali naquela interface ou não. E ali dá um direcionamento e ter uma melhor experiência, né? Para o usuário também. Eu tenho que olhar aquela página todo santo dia. É desse jeito. Porque assim, a gente como desenvolvedor, eu pelo menos sou assim, eu costumava fazer eu fazia uma coisinha aqui, eu achava bonito, eu acho bonito, opa, então tá legal. Aí perguntava 1 ou 2 amigos, aí dizia, e aí, tá legal aqui? Tá. Então pronto, então tá legal, então é isso que vai. E nem sempre o usuário vai concordar e nem sempre o usuário vai atingir o objetivo que ele quer. Eu tive essa experiência recentemente, né, lá na empresa, onde eu desenvolvi uma aplicação para uma clínica, e realmente o usuário, dentro da empresa, aquilo ali estava funcionando mil maravilhas, o pessoal de teste, a gente lá de teste testou e estava ok, mas quando isso foi para o usuário, a experiência foi outra completamente diferente, né? Então, aquela coisa, aquilo ali estava bom para mim, né? Mas aí para o usuário final, que de certa forma é um pouco mais leigo em relação a tecnologias e tudo mais, uma experiência completamente diferente. Então foi por isso que eu quis estudar um pouquinho sobre o UX e coloquei um pouco do que aprendi naquela ferramenta e até melhorou a experiência desse usuário em questão, né? É aquela coisa, aqueles 3 pontos que eu mostrei, de negócio, tecnologia e pessoa. Ele tem que estar interligado para funcionar bem, é o objetivo. Isso parte até de quanto você se sente usuário. Então, é um desafio muito grande para quem é UX design, se sentir usuário do que do que você vai fazer. Então, é um desafio que, assim, eu até brinco com alguns designers e uns UX por aí, que você tem que esquecer que é design e acaba sendo um leigo total
sobre o que você vai fazer. Porque você tem que entender mais sobre o seu usuário e como é que ele vai pensar sobre aquele botão que vai fazer toda a diferença, para poder conseguir desenvolver um layout, uma plataforma bacana, interagível, que seja fácil, de fácil acesso, assim, que mostre todos, assim, os parâmetros, mostrem tudo a um usuário assim logo de cara, porque literalmente uma pessoa que é leiga, como você falou, às vezes não vai saber nem para que aquele botão enviar, se realmente vai enviar. Então, é interessante demais que a gente tem que entrar, se incorporar mesmo de verdade na questão do usuário quando você é um UX design para desenvolver. É ficar entre aqueles 3 pontos lá de pessoa, tecnologia e o outro negócio, né? Ficar no centro mesmo, né? Sentir o usuário ali e esquecer que é desenvolvedor, esquecer que é tudo. Pedro falou ali, tem que ter empatia. Vai do sentimento que você vai passar. Para você ver outra experiência interessante de UI, a Google, nos primórdios, para você fazer uma pesquisa, você tinha que filtrar um monte de coisa lá. E agora é simplesmente um campo. Quando você digita alguma coisa, ele vem lá a sua pesquisa. Né? Ou seja, uma experiência de usuário bem melhor. Porque, vamos supor, lá você queria pesquisar uma coisa. Como leigo, você ia lá olhar se aquilo ali servia para você, até mesmo sem saber. E uma pesquisa, para você fazer uma pesquisa, você levava 1 minuto ou 2. E agora não, é segundos. Né? Você vai lá, digita o que você quer e vem a pesquisa. Sim, queria até fazer uma colocação lá desde o que o Thiago falou. Da parte da divisão de ser um usuário focado na linguagem ou focado no front. Não foi o que você disse, Thiago? Cadê Thiago? Enfim. Thiago, se não me engano. Tá. O que eu queria dizer? A gente tem noção do que é UX, não implica em a gente não usar UX. Porque, só a gente programar e tentar deixar aquela regrinha. Pense que você está fazendo algo que outra pessoa vai manter se você for subir no GitHub, por exemplo. Então, a UX está ali da forma que você digita um código que seja fácil de ler. Entendeu? Você já escreve pensando que outra pessoa vai mexer. Isso está implícito. A UX está aí dentro também. Por isso que quando a gente diz que UX não é só sobre tela, e diz que UX é tudo, que nem Don Norman diz, ele prova que você pensar no próximo, você tem empatia, como Pedro disse, você já está executando uma etapa do UX. Então, tá implícito ali, mas ele existe. Como disse na apresentação anteriormente. A experiência, ela sempre existe. Então, cabe a gente moldar ela e deixar ela fácil para as próximas pessoas. Eu acho que a questão do UX está mais em você querer aprimorar algo que você talvez já seja bom. Já dizia você é bom em Aparício. Você é bom em desenvolver telas? Você é bom em desenvolver telas? Ótimo. Mas eu acredito que você aprender UX vai lhe permitir produzir telas melhores ainda, não é? Isso. Ter a noção de tela bonita é diferente de ter a noção de uma tela bonita usável. Então, se você tá no processo de UX, você vai cair no UI. Se você foca no UI, você não vai pegar tanto do UX. Então, sua tela vai ficar bonita, mas não vai ficar funcional. E vai ficar bonita dependendo de quem acha, né? Que questão de bonita é uma questão pessoal. É o famoso design do dribble. Só é bonito. E, tem mais gente aí para falar, não? Só quem tá falando aqui somos eu, você, o Gustavo e o rapaz lá que saiu, né? O André, cadê o André ali? O André tá mexendo no Figma, que eu tô sabendo. Tem muito usuário do Figma agora. Cadê Pablo aí? Cadê Pablo? Eu tô aprendendo a brincar com Cadê Pablo? O Figma é bacana, salva vidas, né? Vou ter que migrar para essa mulher também. O problema é que eu não tenho muito dom de fazer algo agradável, sabe? Se eu não faço agradável ao meu gosto, imagina no dos outros. Não, aqui é Team XD, pô. Não tem no Ubuntu, não posso usar. Inclusive, essa apresentação foi feita na Adobe XD. Enquanto isso, fico com o Figma. Bruno? Por isso tá ruim. Mentira. Tá bom, viu? Olha aí. Viu, Bruno? Oi? Tem como colocar o Linux sim, pô. Oxe.
Eu tô brincando Dá trabalho demais. com o Figma, mas eu não tenho muita criatividade para fazer uma tela bonita. Então é aquela coisa, se eu não faço uma tela agradável ao meu gosto, imagina a dos clientes. Aí pronto. Aí aí tá uma Rapaz. questão que até João pode concordar comigo. Vai depender do briefing do cliente. É verdade. O cliente que diz como que vai ser e você vai montar aquilo com base no que ele pede. Mas E aí você atrela. pensa num É negócio difícil, que eu não... Tem algumas pessoas no mundo do design que eles falam que não existe a criatividade. O dom da criatividade não existe. E em certo ponto eu concordo, porque vai tudo da inspiração que você tem. Então a criatividade ela já está dentro de você, está dentro de todo mundo. Todo mundo pode ser criativo, mas vai dentro da inspiração que você tem. Às vezes um design ele tem uns designs aqui de longo período, né? Que espera pelo menos 5 dias para desenvolver algo normal, assim, simples. E é justamente desses ares criativos que eles precisam, porque do nada eles escutam uma música e tem uma criatividade, eles começam a associar as coisas, os elementos, para ganhar isso daí. Então, criatividade é aquilo que todo mundo tem. Criatividade eu acho que todo mundo tem. E depende muito da inspiração e do material que o norte que te dão, né? Que através do briefing é o norte que te dão, que você pode desenvolver algo bacana. E vai por mim, que por muitas vezes Bruno tem experiência, o que a gente não gosta particular é o que o cliente mais se agrada. Então, É horrível isso. Pronto. Tem lá das minhas referências, tem BRL e Digital. Um up aí no meu astral, tá vendo? Eles não são UX, eles são designers gráficos. Ambos focam em identidade de marca. BRL diz que criatividade não existe. Ele diz que a criatividade é uma série de processos que você vai acumulando com o tempo. E aí você vai conseguindo aplicar cada passo em cada projeto. Então, Bisotto, ele diz que a criatividade, ela existe e você pode ter uma ideia que vai funcionar naquela hora, mas você pode ter uma ideia que só vai funcionar daqui a 5 dias, ou 1 mês, que é quando você matura um projeto de marca, por exemplo. E confiando no cara que faz projeto para a Arábia Saudita, eu confio. Tem a ver muito também com a base, né? Que você já passou, por exemplo, de estilos que você já tem uma olhada, né? É muito do que parte de criatividade, pô, eu vi tem muita gente falando que tem a criatividade travada, sabe? Eu acho que tinha um curso assim de UX e UI que ele falou que muitos alunos deles tinham esse problema de ter a criatividade entre aspas travada. Aí ele dava a dica para destravar isso, de pegar referências, muitas referências, sabe? Todo dia ele abria um site que tinha muitas referências para ele ficar observando, sabe? Aquele site. Sim. Para ir sempre capturando alguma coisa que ele acha legal e depois grava na mente dele. Porque aí quando ele for desenvolver o próprio projeto dele, ele pode pegar essas referências e aplicar, sabe? Geralmente tudo da estimulação, né? De como a pessoa se estimula, né? Como você treina seu cérebro assim para começar a criar. Tem muitos designers por aí afora que eles gostam de quê? De andar de skate, de observar as rodas assim do skate. Eu já vi alguns testemunhos dizendo que eles gostam de observar alguns formatos das árvores e tal. E aí vai a melhor inspiração deles para criar alguma marca, alguns layouts. Eu vejo muito que design tem dessas. Murilo Gun fala muito sobre criatividade relacionada à combinatividade. Você tem um repertório de coisas e você vai combinar 2 ou mais coisas para criar algo novo a partir daquilo. Então, eu acredito ser muito relacionado a repertório. Porque se você vive em um mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, estuda a mesma coisa, e aí você não vê coisa nova, aquilo para você vai se tornando normal, e aí você acaba não desenvolvendo esse repertório. Então, se você sempre está conhecendo pessoas novas, está fazendo networking, está em novos projetos, está fazendo coisa nova, aquilo ali vai estimulando essa questão da combinatividade, tá ligado? Tá sempre queria falar, Alex. Show de bola. Acho que pode ser isso mesmo, Pedro. Questão de repertório. Eu realmente não tenho um grande repertório. E também questão de ter um conhecimento amplo de, principalmente, CSS. Né?
por exemplo, eu compreendo todos os pontos do CSS, mas se eu pego uma interface, aquelas interfaces prontas que você precisa montar, eu consigo mexer no CSS ali, sei o que cada parte do CSS ali significa e manipular de forma a fazer algo que eu consiga colocar como interessante, né? Fazer uma telinha, tudo mais. Só que quando diz, faça uma coisa do zero, entendeu? Aí pronto, eu não sei por onde começar, passa pela questão da fonte, não consigo me decidir por qual fonte usar e nem por quê, e a questão das cores, entendeu? Por exemplo, por que o menu é azul e por que o botão é dessa outra cor? Cores e que análogas. cor seria essa? Entendeu? Cores análogas. É um padrão do material. Questão de definir cores não é comigo. Aí você diz, não, mas tem várias paletas de cores. Aí eu vou lá, eu geralmente uso aquele Adobe Color, né? E pego uma paleta com a cor principal, aquela que eu vou usar no contexto geral do site. Mas aí vamos supor, eu coloco lá um roxinho clarinho ali. Aí de repente me vem uma cor lá na paleta marrom. De diabo eu vou usar aquele marrom. Entendeu? É justamente isso, Pablo. A questão é o seguinte, você, no processo de criação do interface, eu li bastante sobre, você tem que pensar, primeiramente, por exemplo, você monta lá o wireframe, monta as principais partes, e as cores não é o principal, porque é as cores que vão se adequar. Aham. Entendi. Isso é uma das coisas que eu vi no curso também, que tipo, ele monta todo o layout do site que ele está querendo desenvolver em cinza ou branco, e depois que ele vai aplicando as cores, da paleta de cores dele, sabe? Aí fica mais fácil dele escolher qual cor vai em tal local, entendeu? Exatamente. E aí você vai... É porque, assim, a gente sempre tenta pensar no processo final. A gente já quer imaginar as cores, já quer imaginar os componentes, os elementos. Só que, na verdade, não é assim. A gente tem que partir de uma interface muito básica e aí aprimorando essa interface. Tem que fazer esse processo. Porque se a gente for começar do final, a gente vai tentar encaixar coisas que a gente não previu. Então, isso vai ser muito que vai travar a criatividade. É como construir uma casa de cima para baixo. Não tem como você começar do teto e depois fazer a base da casa, né? Então, parte muito disso. Você tem que começar ali da base, o simples do simples, fazer todo o seu alicerce, e daí... E a pintura, você vê que numa casa se pinta... A última coisa que faz numa casa vai ser a pintura. Pronto. Não adianta a gente começar lá do teto já. É justamente nisso que eu estou tentando melhorar, né? Já tenho alguns cursos aí pendentes para fazer. Aí, inclusive, essa parte dos sketches, fazer lá. O cara diz, ó, faça na mão, que é para você já pegar uma certa prática. A gente tem que ter cuidado para isso justamente não travar a gente no início. Muitas vezes isso mata projetos. Já matou muitos projetos meus, né, na realidade, assim. Que eu começo e na hora que eu vou no design eu tento imaginar o final e não tem como, né? Eu travo e não consigo passar. Dá para voltar até num caso da Amazon atual, que está acontecendo agora. Eu sou cliente da Web Services lá, e aquele menu da Amazon Web Services é horrível. Era, até há uns 2 meses atrás. Eles estão refatorando toda a User Experience do menu da Amazon Web Services. Começando de 1 a 1, né? Então, tu vê que eles começaram a mexer no EC2, daqui a um pouco eles estão indo pro Routes. É uma coisa que dava até para voltar naquele slide que o Bruno apresentou, dos 3 pontos. Você tem que estar inserido no meio, beleza. Mas se você se travar na UI, porém você sabe o que a UX tem que fazer ali, você sabe qual é a experiência de usuário que o teu usuário vai ter, esquece um pouco a UI. Que às vezes você vai perder a oportunidade, vai travar seu projeto e vai ficar na gaveta durante 5 anos porque tua UI não se desenvolveu. Sendo que tu poderia ter feito uma UI mais básica e depois que tivesse mais recurso, tu ia aprimorando ela com o tempo. Que a Amazon...
Muitas empresas fazem isso. Eu costumo dizer que primeiro você faz funcionar, depois você deixa bonito. Boa exatamente. Feito é melhor que perfeito, cara. Viu, Gustavo? Para tentar destravar, eu bolei aqui uma estratégia de estudo. Que eu estou fazendo justamente isso. UI, UX, para eu fazer um esquema de telas, né? Um esquemazinho de telas que sejam já usuável para o cliente. Aí depois vou para a parte na verdade já estou fazendo a parte de CSS para ter uma maior prática com CSS, uma maior dinâmica. E depois vou começar justamente isso aí, criar uns sketchzinhos, aí jogar a paleta de cores lá em cima dele para ver o que é que fica mais agradável, como é a forma que fica mais agradável, até como vocês sugeriram aí, e para depois partir para o desenvolvimento disso aí, para ver se eu consigo destravar. Eu acho que, por muitas vezes também, voltando a um ponto que já falaram aí, já comentaram. Eita! Que por muitas vezes o bloqueio criativo se dá pelo não conhecimento total da ferramenta. Muitas pessoas têm dificuldade porque não conhecem a ferramenta a fundo e acabam tendo esse bloqueio criativo. Eu, quando abri o XD, a primeira tela que eu fiz foi um quadrado com 3 botões, não sabia nem para onde ia. Tanto que é aquela coisa. A gente, falando da ferramenta, não se prende à ferramenta. Eu não sei se vocês conhecem o Design Circuit, que é do Aparício Júnior. Se não conhecer, é bom conhecer, porque é muito bom. Ele fala que para você ser UX, você não precisa saber programar, você não precisa saber de design, você não precisa saber de ferramenta de prototipação. Eventualmente você vai aprender? Vai. Mas você não precisa disso para ser UX. Você precisa entender o usuário. Tanto que ele fala que um psicólogo vai ser o melhor UX do que um desenvolvedor. Porque, embora o desenvolvedor saiba produzir aquilo, o psicólogo entende mais da mente humana do que um desenvolvedor. Então, o background do psicólogo vai ser melhor do que o do desenvolvedor para ser UX design. Tá ligado? O background no UX, ele influencia na expertise do profissional. Eu só tenho uma pergunta para a gente caminhar para o encerramento. Por exemplo, eu estou começando, eu vi alguém falando aí que Flutter era o que há, né? Aí, realmente, eu sempre tive essa questão de fazer interfaces gráficas funcionais. A minha interface gráfica funciona para a funcionalidade, mas a boniteza eu deixo para o design gráfico brincar. Nunca peguei isso. Só que agora eu comecei a mexer, né? Tô no primórdio dos primórdios com Flutter. Aí eu noto que talvez eu não precise usar um Figma. Talvez rabiscar no papel o layout da minha tela e já partir para construir a tela sem funcionalidades, né, back-end. Nela eu já posso fazer a minha interface por ali. Isso aí você acha interessante ou realmente eu preciso de uma ferramenta anterior para fazer tanto o Y quanto o X? Bom, para o UX não, mas para o UI vai de você. É outra coisa que eu me refiro ao Aparício. A ferramenta ela vai lhe ajudar. Ela vai ser só o seu papel e borracha no computador. Você pode desenvolver a sua UI todinha no papel. Aí você, para saber as cores, puxa ou pinta. Você pinta e puxa e bota lá o códigozinho dela, tá ligado? Tanto que tem kits de réguas que é só para isso. Vem a réguinha no tamanho do iPhone, vem a réguinha no tamanho do Android. Então, não, você não precisa de ferramenta. Embora seja uma boa, porque já, por exemplo, o Figma, você consegue compartilhar o projeto e eu não lembro se é no Figma ou se é no Sketch, ou se é um plugin do Sketch, que o desenvolvedor, ele consegue puxar os assets direto do Sketch para o projeto. Então, isso já facilita a vida do desenvolvedor. Então, esse é o que a ferramenta traz para você, mas não necessariamente você precisa de ferramenta, não. Acho que uma ferramenta para interface, ela é mais central na questão de, um exemplo, você apresentar para o seu cliente, né? Uma ideia, tanto que a gente fala em média fidelidade para alta fidelidade. Então, quando você vai apresentar alguma coisa para o cliente, tipo a prototipagem,
Você apresenta ali em média e em alta fidelidade para dar um exemplo de experiência do próprio usuário, né? Então, você vai apresentar lá ao cliente lá, diz, olha, seu aplicativo vai funcionar desse jeito. Porque não adianta você mostrar um código em CSS para mostrar algo em CSS para alguém se ele não tem conhecimento do que a linguagem faz. Viu, Exatamente. Tassiano? Mas O Figma já cria protótipos navegáveis, né? Então, você, além de se ajudar em relação a, por exemplo, as cores, você coloriu, você fez aquele seu protótipo ali no papel, passou por Figma, coloriu rapidamente ali, vendo o que pode ser melhorado, né? Testando as cores ali rapidamente e podendo mostrar aquilo ali para o seu cliente, já que você pode fazer um esquema navegável, né? Já é um protótipo bem mais simples do que você desenvolver primeiro para depois ir mostrar ao cliente, né? Tassiano, eu passei por uma experiência que o Tassiano falou, eu vou lhe interromper de novo. Viu, Tassiano? Eu estava num projeto em Flutter, né, era para um cliente aqui da região, e eu fiz exatamente o que você falou, né, prototipei no Flutter mesmo, gravei um videozinho ali e mandei para o cliente. Cara, ele achou excepcional, né, a experiência de usuário viva do que ele ia ter no aplicativo. Só que eu demorei 8 horas para fazer o protótipo. E foi nesse dia que eu decidi, cara, não, preciso aprender uma ferramenta, porque 8 horas é pouco em relação ao passado ainda, né? Só que é muito para o mercado de trabalho atual, né? Os clientes, geralmente, ele pensa que é aquela fábrica de pastel mesmo, né? É um de carne, um de queijo. Aí tempo é dinheiro. Daí eu peguei e fui aprender Figma, né? E eu também tinha muito essa ideia, vou fazer aqui no papel primeiro, depois eu passo para uma ferramenta e mostro para o cliente e tudo mais. Só que, cara, hoje a ferramenta já é tão fácil de mexer. No início foi aquela merda, né? Eu fiz aquela primeira telinha, os 3 quadradinhos, né, o Bruno, foi uma telinha de login, horrível, né? Mas depois foi evoluindo, cara. E tipo, não vi nenhum curso. Eu fui direto para a ferramenta tentar fuçar naqueles botões que tinham lá e, cara, muito simples de mexer. E hoje em dia, até na empresa mesmo ali, cara, precisa fazer uma telinha, vamos prototipar primeiro, que daí já dá para ter uma noção. Geralmente, no outro dia, a gente já muda a tela ali no Figma mesmo. Se a gente já tivesse ido para o código, a gente não ia mudar da água para o vinho em uma semana, né? Ia ter que ficar fazendo muita coisa. Respondido. É muito interessante que eu participei recentemente, junto com o Tassiano também, de um hackathon. E lá a gente teve uma experiência com um rapaz que mexe muito no Figma, né? UX Design. E ele explicou que, para você que começa, é sempre interessante que você comece a rabiscar os seus primeiros protótipos num papel. E depois vai entendendo a ferramenta aos pouquinhos. Porque ali ajuda na sua experiência de como você vai desenvolver sua interface, né? Então, é sempre bom você que está começando agora, começar no papel, faça uns rabiscos assim, só eu quero que fique assim, e vá tentando fazer na ferramenta. E aí você vai ganhando experiência, e fica até com certas pessoas que estão fazendo, agora pretendem fazer slide, eles querem fazer slide no próprio Figma, assim, para apresentar para o pessoal, do que fazer no PowerPoint da vida, ou fazer no Google, nas ferramentas do Google, porque aprenderam a ferramenta, tomaram gosto pela ferramenta. E um outro ponto que é bastante interessante é que você não se limite a apenas uma ferramenta de interface, de construção dessa prototipagem, você não se limite a isso. Porque quanto mais ferramentas conhecer, melhor é para você, porque você vai ter mais recursos, sua criatividade vai expandir mais, você vai ter conhecimento. Então, é interessante que você não se prenda só a uma ferramenta, e sim procure outras. É aquela coisa, mesma coisa que acho que até está sendo falado da linguagem de programação. Se você souber o conceito, qualquer linguagem você domina. É a mesma coisa. Se você souber o conceito, qualquer ferramenta você domina. Porque para você fazer uma interface, você precisa saber fazer quadrados, retângulos e linhas. Acabou. E escrever, pronto. É só isso que você precisa. O resto é beleza. Beleza, pessoal. E aí, alguém tem mais alguma coisa? Ou vamos acabar? Como é? A conversa tá boa aí. Não, quem precisar sair, né? Já lembre-se de assinar a lista de presença. Lembre-se de compartilhar nas nossas redes sociais para divulgar, né? Nós estamos tendo um público, em média,
de 20, 25, já chegou a 30, né? Então, estamos com um público bom. No próximo período, nós vamos ter uma segunda rodada de LabCoff Meetup, né? Com novas palestras, novos temas, né? Quem desejar falar alguma coisa também, fica à vontade, é só entrar em contato que a gente programa a sua apresentação, né? Um assunto interessante de tecnologia, uma experiência profissional na área de TI, uma experiência profissional na área de pesquisa, né? Todos são bem-vindos, né? Da UFRN ou de fora também, não tem nenhum bloqueio aqui. Quem tiver mais perguntas, fica à vontade. Essa apresentação eu vou subir no Speaker Deck e mando o link lá no Discord. E no grupo do Labicam também no WhatsApp. Certo, mande para Jonatas. Jonatas é o responsável por colocar lá no canal lá do YouTube do Labicam. Aí na descrição ele coloca os links necessários. Depois a gente vai ter uma páginazinha oficial com todas as apresentações e link para os vídeos. Massa. Bruno, eu entrei atrasado, gostaria de saber, resumidamente, sobre o que é o Labicom e o que é esse trabalho que vocês estão fazendo. LabCoff. É para Bruno ou para mim? Aí. Eu não sei, tem um Labicam e tem um LabCoff, né? Qual a diferença? Labicam é o laboratório de pesquisa de inteligência computacional aplicada a negócios. É um laboratório de pesquisa aqui da UFRN, Campus Caicó. Professor Flávio é o coordenador, e a gente estuda como aplicar, né, a parte de algoritmos e otimização, né, para a solução de problemas, seja ele no mundo real, seja ele no mundo acadêmico. E o LabCoff Meetup é esse encontro semanal, que foi imaginado por mim há alguns anos atrás, né, copiando onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, que tinha esse mesmo evento, que era para os alunos do laboratório apresentarem o que estão fazendo, ou então coisas temáticas de que estão estudando para toda a equipe, e assim motivar mais gente para estudar aquela tecnologia, ou então para conhecimentos gerais mesmo. E na época teve apresentações de temas mais variados possíveis, inclusive depressão, ansiedade, teve temas relacionados com o nosso ambiente acadêmico. Então, o projeto é isso, o projeto é um conjunto de mini papos, né, e depois um bate-papo sobre o assunto. É um projeto de extensão do laboratório, né, que a gente antes fazia só com o pessoal do laboratório, e agora a gente abriu, convida professores, convida profissionais, convida outros alunos, ex-alunos, e nesse sentido. Aí vocês têm um Instagram, tem um canal no Telegram, é isso? Tem o Instagram do laboratório, né, que lá a gente divulga, tem o Instagram do curso de Sistema de Informação, e tem um canal no YouTube, certo, do laboratório e do curso também. Uhum. Aqui na Brasil. Pessoal todo aqui é de BSI? Oi? Todo mundo aqui é do curso de Sistema de Informação, quem é de fora? Pode se apresentar, Pedro? Não, tem uma galera que é de fora, tem pessoal aqui que veio pelo Instagram falando que faz parte, né, de estar fazendo algum projeto, e vieram fazer parte também, então se lembrem, boy, de fazer a inscrição aí. Show de bola. Que bom que... Eu faço TI lá no MD, eu vim pelo Instagram. Que bom que nosso laboratório aí tá conseguindo atrair o pessoal fora do curso. Pois e a gente quer, é justamente o que a gente quer interação, né, tem projetos que podem surgir dessas parcerias, né, divulgação, né. Acho que esse networking é muito bom. Pronto, é justamente isso. Eu estou desenvolvendo um projeto agora com o pessoal que é sobre oportunidades, sabe? E aí a gente quer conectar essas pessoas às oportunidades e, além disso, pegar essa galera e mostrar o quanto uma experiência, por exemplo, de um evento, de uma competição, de um hackathon, de um bootcamp, vai agregar na carreira dele. Então, a gente vai pegar pessoas que já participaram, já têm experiência nesses eventos, nessas oportunidades, e vamos fazer live, vamos fazer um meet com a galera, e aí conseguir. A gente está tentando criar uma comunidade, primeiramente em Natal, e aí a gente
Depois vamos fazer um modelo de negócio com as empresas, tá ligado? Para divulgar, por exemplo, pensando grande agora, tem uma empresa que é a Xiaomi, que o produto dela é hackathon, ela faz hackathons. Então, a gente pretende preparar a galera para hackathon, quem sabe ou quem não sabe. A gente dá dicas e aí preparar essa galera para chegar lá no evento já sabendo o que é Pedro, acho que cortou aí. No finalzinho cortou um pouquinho, mas a gente entendeu. Sim. E se você tiver interesse de fazer uma apresentação aqui para o grupo, ou para os alunos do curso de Sistema de Informação, manda aí depois seu e-mail, siga nossas redes lá, Labicam, manda o e-mail lá pelo Labicam, então pode entrar em contato comigo, Tassiano Silva, gmail.com, que aí a gente combina direitinho, vê o que você quer falar sobre os assuntos e também pode estender o convite aos seus colegas aí. Tecnologia, comunidades, software livre, né, direito ligado à informática. A gente teve uma palestra muito boa semana passada que foi sobre registro de software. Então, a gente quer realmente divulgar a nossa área e, né, pode ter alguma sobre as leis que estão sendo discutidas e votadas lá no Congresso, que pode impactar com a gente. Né? IoT, né? Tem muita... A nossa área é diversa, então dá para a gente falar de tudo. Bem-vindo, obrigado pela presença, convide seus colegas aí. Próxima semana nós temos, né, Jonatas? Próxima semana vai ser falando sobre Cloud Functions com João Eudes. E também quero convidar vocês para estar amanhã com a gente, às 3h30. A gente já postou nas redes sociais do BSI, do CASI e tal. Vai ter uma palestra com o nosso querido George Daniel, né, que é do Signos Nordestinos. Vamos estar falando sobre parte de marketing de conteúdo, mais voltado para a parte da importância do marketing de conteúdo nas redes sociais. Vai ser um bate-papo muito semelhante com esse daqui que a gente está desenvolvendo amanhã às 3h30 da tarde. Então, quero convidar todos vocês para estar juntamente conosco. Que coincidência no horário da aula, né? Porque é na aula da professora. É a aula da professora. Nesse caso aí é a própria aula, né? É a própria aula. Vai ser a aula de marketing digital e a gente está abrindo para o público, né? Estar lá conosco para saber um pouco mais de como desenvolver um post na rede social. Vocês vão divulgar esse evento? Tá nas redes sociais. Tá no Instagram, tá divulgado no Instagram. Tá nas redes sociais aí, já rodando. Esses que eu mandei, BSI. Jonatas, mandei todos. Assim, tem no BSI. Vou encerrar aqui a gravação. Aí, tira o print, né? A gente nem estava nem se lembrando. Eu tirei alguns prints já, tirei esse print surpresa aí. Abra as câmeras aí, quem puder, quem for possível. Esses prints surpresa, só me pega fazendo maimota. Pois eu tenho que comprar uma iluminação melhor para a minha cozinha. Reuniões à noite, ninguém me vê. Peraí. É melhor assim. Já divulguei aqui novamente. A SGP já divulgou também, né? Que Adriano toma conta, né? Gestão de projetos da UFRN divulgou já também. Vai, galera, bota aí a carinha. Cadê o Leonel, que hoje não falou nada? O Leonel hoje ela se escondeu. Eu tô aqui, é porque hoje eu não posso abrir a câmera. Estou muito descabelada. Sei não, viu, Leonel? E eu não tenho muito o que perguntar, porque, enfim, não é muito minha área, mas eu quero parabenizar a Bruna, foi muito boa a apresentação. E as discussões também, né? Eu vi que a galera se empolgou bastante, então... É porque é uma área muito importante hoje, essa questão da experiência do usuário, até mesmo se você for extrapolar isso com os processos de desenvolvimento ágeis, né? O próprio